Zagueiro caro, chegando ao Vasco. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para te falar sobre o Vasco da Gama, com 2 reforços colombianos. O primeiro deles, todo mundo já sabe, Andrés Gomes, atacante que desembarca às 19h45 dessa quinta-feira. O segundo, Carlos Cuesta, zagueiro de 27 anos de idade, pertence ao Galatasaray na Turquia. A informação é de que o Vasco já se acertou com o Galatasaray, operação de 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. O Galatasaray ainda pode faturar mais 2 milhões de euros por bônus que estão atrelados ao número de jogos com a camisa Cruz Maltina. Confesso que achei as cifras bastante altas, mesmo fazendo observação de que o Carlos Cuesta, com exceção à passagem pelo Galatasaray, tem bons números. Jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América, quando a seleção da Colômbia ficou com o vice-campeonato, perdendo apenas para a Argentina na grande decisão. Resta saber se ele chega para ser melhor do que o João Vitor, não parece ser algo também tão difícil assim. Só para completar, contar que Andrés Gomes fará exames médicos nessa sexta-feira. Inicialmente ele desembarcaria para virar reforço do Vasco na sexta. Houve uma antecipação, ele já está chegando ao Rio de Janeiro e passa por exames para assinar contrato. Atleta que pertence ao Rennes, da França, chega por empréstimo com opção de compra. Ela vira obrigação se metas fáceis forem batidas. Só para arrematar sobre o Vasco, contar que Pedrinho, presidente do clube, prestou depoimento na tarde dessa quinta-feira no Rio de Janeiro, após denúncias de um plano para sequestrá-lo. O Kaique tá lembrando da saída do João Vitor, nono jogador que chegou com o Alexandre Matos. O negócio com o CSKA foi fechado em 5 milhões de euros, tá? E com o negócio, além de vender o João Vitor e de se livrar de um dos maiores salários, o Vasco também se livrou de um pagamento de mais 1 milhão de euros em bônus. Olha que coisa maluca. O Vasco comprou o João Vitor por 6 milhões de euros e a cada ano que o Vasco se mantivesse na primeira divisão, seria obrigado a pagar mais 1 milhão de euros em bônus pro time dele, pro Benfica. No ano passado houve o pagamento de 1 milhão de euros em bônus. Se nessa temporada o Vasco ficasse na primeira divisão de novo, teria mais 1 milhão de euros para pagar. Eu considero um negócio muito absurdo. Tá? O Atila Zapata, Jorginho, sabe me confirmar o salário do Lemos e do JV do Vasco? Seja qual for, o valor é alto. O João Vitor ganhava no Vasco lá na casa dos 700 mil reais por mês. O Gelson Santana perguntando como é que está o mercado do Vasco. 2 contratações importantes de colombianos, que eu acho que chegam para mudar o patamar do Vasco. O Carlos Cuesta atrás, jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América do ano passado, a seleção colombiana que foi vice-campeã perdendo apenas para a Argentina na final, e o Andrés Gomes, que para mim chega para ser titular absoluto do time. Tá? O Vasco não podia ter ido buscar o Igor Rabelo? Isso aí, Igor Rabelo, que foi pro Fluminense? Poderia. Só que ele não se encaixa, segundo eu conversei com uma pessoa do Vasco, no perfil que gosta o Fernando Diniz, que é um zagueiro construtor, um zagueiro rápido. Não é a característica do Igor Rabelo. Então, assim, por isso o Vasco não pensou nesse jogador. O Vasco pensou em jogadores como? Vamos lá. Tolói, Mina e Carlos Cuesta. Carlos Cuesta é o jogador que o Vasco está sacramentando a aquisição. Ele vem com um empréstimo, já com o valor fixado, né, por metas e tal, alcançáveis, para que ele seja o novo zagueiro do Vasco. Destro, o jogador que vem para substituir o João Vitor, que está de saída para o CSKA. Vou falar logo da chegada, depois eu volto a falar da saída, né? O técnico Fernando Diniz aprovou o nome. Eu vi só em vídeos. Os vídeos são bons, né? Os vídeos em relação ao atleta são interessantes, realmente. E ele é um jogador que o Vasco monitorava e viu agora uma possibilidade. Com a saída do João Vitor, abre essa possibilidade. Tolói, esquece, Vitor, não teve nenhuma negociação, né? Nenhuma negociação envolvendo o Rafael Tolói, tá? Mas o Mina, sim, o Vasco chegou a procurar
o Hermina, mas, e também assim, tentar entender um perfil de mais liderança, né? Então esse foi um perfil traçado pela diretoria do Vasco da Gama e por isso foi em busca desses nomes. E Hermina, a coisa não evoluiu conforme o Vasco queria, e só para que vocês tenham uma ideia, toda a negociação, ela não se dá apenas naquele alvo. Existem outros alvos. Quer um exemplo? Quando o Vasco estava negociando com o Bruma, lembra do Bruma, o atacante que foi para o Benfica? Estava acertado com o Vasco praticamente e tal. O que aconteceu? O Vasco negociava paralelamente com outros jogadores. Um deles, o Nuno Moreira, que hoje está com a gente. Entendeu? E hoje tem que chegar exatamente, o Eric, é pegar a camisa e jogar. Não pode ter outra conversa. Então, assim, o Bruma foi pro Benfica. Pô, foi livramento, ele não tá jogando bem lá. Legal, bacana, problema do Benfica. Mas o Vasco já tinha um plano B ou um plano C. Na verdade, não é A, B ou C, mas tem 3 planos. Sempre tem 3 frentes de batalha. Não deu uma, deu outra. E as 3 se equivalem. O Nuno veio e começou muito bem. Depois caiu, né? Mas acho que isso tem muito a ver também com a questão física. Cuesta é um jogador que está vindo do Galatasaray. Ele tem 26 anos. Vou até mostrar a ficha dele aqui para vocês. Ó. Jogador de 26 anos que... Cadê? Vamos lá. Colombiano, de 1,79 m. Não é alto para zagueiro, é verdade, não é uma função alta, mas Mauro Galvão nunca foi um zagueiro alto e era brilhante. Não estou comparando o Carlos Cuesta ao Mauro Galvão, mas ter inteligência e posicionamento, isso faz toda a diferença. Ele tinha contrato com o Galatasaray até junho de 2028, ou seja, mais 3 anos, e ele ele é cria do Atlético Nacional, passou pelo Genk, da Bélgica, e está no Galatasaray. Então ele vem para o Vasco pelo valor de 5 milhões de euros, que o Vasco não vai pagar à vista, e sim uma entrada e prestações, né? Então, é um jogador que o técnico Fernando Diniz aprovou, é um jogador que vai acrescentar, sim, ao Vasco da Gama, é um jogador que vai trazer mais qualidade técnica, destro, sabe sair para o jogo, conforme o técnico Fernando Diniz gosta, tem 23 jogos pela seleção colombiana, nenhum gol marcado, tem troféus, tem títulos na sua carreira que são expressivos, como, aqui ó, vou passar para vocês aqui ó, os troféus que ele tem. Pelo Galatasaray foi campeão da Turquia, foi campeão da Taça da Turquia, na Bélgica foi campeão da Taça da Bélgica, a Bélgica Super Cup Winner, foi campeão colombiano e campeão também da Copa da Colômbia. São os títulos que tem esse zagueiro, que eu acho que vai ser um jogador interessante. Então assim, vamos aguardar ele chegar, né, a negociação ter o desfecho, e conforme me disse até um diretor do Vasco no outro dia, e aí eu vou pegar a frase dele, o Vidalba é outro exemplo, né? Baita zagueiro no Cruzeiro, boa lembrança, Robert. Eu só acredito quando o cara assinar, lembra do Bruma? Foi essa comparação até que essa pessoa fez para mim, e eu falei, tem razão, lembro do Bruma, é verdade, lembro do Bruma. Então acontece, você vai performar. Você imagina, se o Cuesta chega, titular absoluto, joga pra cacete, nossos problemas acabam no sistema defensivo. Alguém vai achar que foi péssima a contratação? Não vai nem importar o valor. Thiago Mendes, se ele rende o que rendeu com a camisa do São Paulo, com o que jogou na França, alguém vai achar ruim? Não. Mas precisamos de 2 zagueiros, é uma ponderação que faz o Alcides Barata. Eu não sei se há recurso para 2 zagueiros. Porque se a gente... Olha só, com a chegada do Carlos Cuesta, Alcides, a gente fica com o Cuesta, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Luiz Gustavo. Estou montando duplas, né? Ainda tem o Lucas Oliveira e o Lincoln. Não dá para ir com essa rapaziada, não? É ruim? Agora, no início, é tudo aposta. Mas o Cuesta vem com o status de titular, o Rômulo. Vem com o status de titular. Se vai
dentro de campo, fazer valer isso, vamos ver. Pô, se o Vasco levar 2 porradas, o Diniz cai. Os bonecos não estreiam. Cara, eu acho muito difícil o Diniz cair, sabia? Até pela forma como o Pedrinho sempre quis trabalhar com ele e tal. Eu acho que é difícil uma substituição assim. Bom zagueiro levanta outro. Verdade. Cuesta e Luiz Gustavo, Lincoln e Lucas. Cara, eu acho que a gente, se o Cuesta performar o que eu vi nos vídeos, por exemplo, eu acho que... o Lincoln foi pro Volta Redonda, o Paulo Ricardo que ficou no Vasco, bem lembrado, Alcide. Mas assim, a base vai subir com sexto zagueiro, gente. Com Cuesta chegando, Cuesta, Lucas Freitas, Maurício Lemos, Luiz Gustavo e Lucas Oliveira, que ainda tá lá. Ah, mas o Lucas não vai ficar, então tem que trazer outro. E o sexto elemento sobe da base. É isso. Vamos lá, falando em relação ao JV, acho que aí a gente matou, né? A contratação do Carlos Cuesta está praticamente sacramentada, questão de detalhes aí para que o anúncio seja feito. Galatasaray aceitou a proposta do Vasco e vai girar na casa de 5 milhões de euros. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Tamo junto, rapaziada.